Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Devim Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschachade Shatarine Bhaja Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya Haribol, todas as glórias aos devotos reunidos. Na aula de hoje falaremos o capítulo 81 do canto 10 do Srimad Bhagavatam, intitulado O Senhor abençoa Sudama Brahmana. Em resumo, esse capítulo descreve como o Senhor Krishna comeu um bocado de arroz em flocos trazido por seu amigo Sudama e concedeu-lhe riqueza maior do que a do Rei dos Céus. No decorrer da afetuosa conversa com seu amigo Sudama, o Senhor Krishna disse: Meu querido Brahmana, trouxeste-me de casa algum presente? Considero muito importante até mesmo a menor oferenda de meu devoto amoroso. Mas o próprio pobre Brahmana estava envergonhado de oferecer a Krishna seu insignificante presente de arroz em flocos. Porém, como é a super-alma que mora em todos os corações, o Senhor Krishna sabia, porque Sudama viera visitá-lo. Então ele agarrou o embrulho de arroz em flocos de Sudama, que ele estava escondendo, e comeu um punhado dele com grande prazer. Quando estava para comer um segundo bocado, Rukmini Devi o deteve. Sentindo-se como se tivesse voltado ao Supremo, Sudama passou aquela noite confortavelmente no palácio do Senhor Krishna e na manhã seguinte partiu para casa. Enquanto caminhava pela estrada, ele pensava em quão afortunado era por ter sido tão honrado por Sri Krishna. Absorto nesta meditação, Sudama chegou ao local onde ficava sua casa e foi tomado de grande admiração. Em lugar de seu casebre em ruínas, ele viu uma série de palácios opulentos. Enquanto estava ali parado, atônito, um grupo de belos homens e mulheres adiantou-se para saudá-lo com cantos e música. A esposa do Brahmana, maravilhosamente adornada com joias celestiais, saiu do palácio e recebeu-o com grande amor e reverência. Sudama entrou em seu lar junto com ela, pensando que esta extraordinária transformação se devia com certeza à misericórdia do Senhor Supremo para com ele. Daquele dia em diante, Sudama passou sua vida rodeado de suntuosa riqueza. Contudo, ele manteve sua atitude de desapego e vivia cantando as glórias do Senhor Krishna. Em pouco tempo, ele desatou todos os vínculos do apego corpóreo e alcançou o reino de Deus. Assim, terminamos o resumo desse capítulo. E vamos então ao verso 1. Shukadeva Goswami disse: O Senhor Hari Krishna conhece perfeitamente os corações de todos os seres vivos e é especialmente dedicado aos Brahmanas. Enquanto conversava dessa maneira com o melhor dos duas vezes nascidos, o Senhor Supremo, a meta de todas as pessoas santas, sorrindo o tempo todo e olhando com afeição para aquele seu querido amigo, o Brahmana Sudama, disse-lhe as seguintes palavras. Krishna disse: Ó Brahmana, que presente trouxeste de casa para mim?
Considero grande até o menor presente oferecido com amor puro por meus devotos. Mas nem mesmo magníficas oferendas presenteadas por não devotos me agradam. Se alguém me oferecer com amor e devoção folhas, flores, frutas ou água, eu as aceitarei. Shukadeva Goswami continuou: mesmo depois de ter ouvido essas palavras, ó rei, o Brahmana sentia-se embaraçado demais para oferecer seus punhados de arroz em flocos ao esposo da deusa da fortuna. Ele simplesmente manteve-se cabisbaixo de vergonha. Sendo a testemunha direta nos corações de todos os seres vivos, o Senhor Krishna sabia muito bem por que Sudama viera vê-lo. Assim, ele pensou: no passado, meu amigo, jamais me adorou em troca de opulência material, mas agora ele vem até mim para satisfazer sua casta e devotada esposa. Eu lhe darei riqueza que nem os semideuses imortais podem conseguir. Pensando assim, o Senhor arrancou da roupa do Brahmana os grãos de arroz em flocos amarrados num velho pedaço de pano e exclamou: o que é isto? Meu amigo, trouxeste esta oferenda para mim? Isto me dá extremo prazer. Em verdade, estes poucos flocos de arroz hão de satisfazer não só a mim, mas também a todo o universo. Após dizer isto, o Senhor Supremo comeu um punhado daquele arroz e estava prestes a comer o segundo quando a devotada deusa Rukmini segurou sua mão. A rainha Rukmini disse: isto é mais do que suficiente, ó alma do universo, para lhe assegurar a abundância de todas as espécies de riqueza neste e no outro mundo. Afinal, a prosperidade de uma pessoa só depende de tua satisfação. Shukadeva Goswami continuou: o Brahmana passou aquela noite no palácio do Senhor Krishna depois de comer e beber a seu pleno contento. Ele sentia como se tivesse ido para o mundo espiritual. No dia seguinte, depois de ser honrado pelo Senhor Krishna, o autossatisfeito mantenedor do universo, Sudama partiu para casa. O Brahmana sentia muito prazer, meu querido rei, enquanto caminhava pela estrada. Embora aparentemente não tivesse recebido nenhuma riqueza do Senhor Krishna, Sudama era muito tímido para tomar a iniciativa de pedi-la. Ele apenas voltou para casa, sentindo-se 100% satisfeito por ter tido uma audiência com o Senhor Supremo. Sudama pensava: o Senhor Krishna é conhecido por ser devotado aos Brahmanas, e agora eu mesmo vi esta devoção. De fato, ele, que traz no peito a deusa da fortuna, abraçou o mendigo mais pobre. Quem sou eu, pobre e pecaminoso amigo de um Brahmana? E quem é Krishna, a suprema personalidade de Deus, pleno de 6 opulências? Não obstante, ele abraçou-me com seus 2 braços. Ele me tratou como a um de seus irmãos, fazendo-me sentar no leito de sua amada consorte. E porque eu estava fatigado, sua rainha em pessoa abandonou-me com uma châmara de cauda de iaque. Embora seja o Senhor de todos os semideuses e o objeto de adoração para todos os Brahmanas, ele me adorou como se eu mesmo fosse um semideus, massageando meus pés e prestando outros serviços humildes. O serviço devocional aos pés de lótus dele é a causa fundamental de todas as perfeições
que alguém pode encontrar no céu, na liberação, nas regiões subterrâneas e na terra, pensando: se esse pobre coitado de repente ficar rico, ele se esquecerá de mim em sua inebriante felicidade. Então o compassivo Senhor não me deu sequer um pouco de riqueza. Shukadeva Goswami continuou: pensando assim consigo mesmo, Sudama enfim chegou ao lugar onde ficava sua casa. Mas aquele lugar agora estava repleto por todos os lados de imponentes palácios celestiais que rivalizavam com o brilho combinado do céu, do fogo, do sol e da lua. Havia esplêndidos quintais e jardins, cada qual cheio de bandos de aves a cantar e embelezado por reservatórios de água que cresciam lótus, cumuda, ambódia, calara e upitala. Homens muito bem trajados e mulheres de olhos de corça postavam-se à espera de serviço. Admirado, Sudama perguntava a si mesmo: o que é tudo isto? De quem é essa propriedade? Como é que tudo isso aconteceu? Enquanto ele continuava a ponderar dessa maneira, os belos servos e servas, refulgentes como semideuses, adiantaram-se para saudar seu afortunadíssimo amo com sonoros cantos e música instrumental. Quando ouviu que seu marido havia chegado, a esposa do Brahmana, tomada de júbilo, saiu rápida e excitadamente de casa. Ela parecia a própria deusa da fortuna a emergir de sua divina morada. Quando a casta dama viu seu marido, seus olhos encheram-se de lágrimas de amor e ansiedade. Enquanto mantinha os olhos fechados, ela prostrou-se solenemente diante dele e em seu coração o abraçou. Sudama surpreendeu-se ao ver sua esposa, brilhando no meio de criadas adornadas com medalhões de pedras preciosas. Ela parecia tão refulgente quanto uma semideusa em seu aeroplano celestial. Com prazer, ele levou sua esposa consigo e entrou em casa, onde havia centenas de pilares incrustados de pedras preciosas, assim como no palácio do senhor Mahendra. Na casa de Sudama havia camas tão macias e brancas quanto a espuma do leite, feitas de marfim e ornamentadas de ouro. Havia também divãs com pés de ouro, bem como majestosos abanos chamara, tronos de ouro, almofadas macias e reluzentes dosséis enfeitados com pingentes de pérolas. Nas paredes, de cristal cintilante, incrustadas de esmeraldas, brilhavam lamparinas ornadas de pedras preciosas. E as mulheres do palácio andavam todas adornadas com gemas valiosas. Enquanto observava esta luxuosa opulência de todas as variedades, o Brahmana calmamente ponderava consigo mesmo sobre sua inesperada prosperidade. Sudama pensou: sempre fui pobre. Com certeza, a única maneira possível para alguém tão desafortunado como eu poder ficar rico de repente é que o Senhor Krishna, o opulentíssimo líder da dinastia Yadu, deve ter olhado de relance para mim. Afinal, meu amigo Krishna, o mais insigne dos Dasharas e o desfrutador de ilimitada riqueza, percebeu que eu tinha a intenção secreta de lhe pedir caridade. Assim, embora não tinha dito nada sobre isso quando nos encontramos, ele de fato me concedeu a mais abundante riqueza. Desse modo, ele agiu como
uma misericordiosa nuvem de chuva. O Senhor considera mesmo suas maiores bênçãos como insignificantes, ao passo que magnifica até um pequeno serviço prestado a Ele por seu devoto bem-querente. Dessa maneira, com prazer, a alma suprema aceitou um único punhado de arroz em flocos que levei para Ele. O Senhor é o reservatório sumamente compassivo de todas as qualidades transcendentais. Que vida após vida eu o sirva com amor, amizade e companheirismo, e que eu cultive tal apego firme por ele, mediante a companhia preciosa de seus devotos. A um devoto carente de compreensão espiritual, o Senhor Supremo não concederá as maravilhosas opulências deste mundo, poder régio e bens materiais. De fato, em sua infinita sabedoria, o Senhor não nascido bem sabe como o inebriamento decorrente do orgulho pode causar a queda dos homens ricos. Shukadeva Goswami continuou: assim, fixando firmemente sua determinação por meio de uma inteligência espiritual, Sudama permaneceu 100% devotado ao Senhor Krishna, o abrigo de todos os seres vivos. Livre da ganância, ele desfrutou, junto com sua esposa, os prazeres dos sentidos que lhe haviam sido outorgados, sempre com a ideia de acabar renunciando a todo o gozo dos sentidos. O Senhor Hari é o Deus de todos os deuses, o Senhor de todos os sacrifícios e o governante supremo. Mas aceita os santos brahmanas como seus mestres, e por isso não existe deidade superior a eles. Assim, vendo como o inconquistável Senhor Supremo é, não obstante, conquistado por seus próprios servos, o querido amigo Brahmana do Senhor sentiu os restantes nós do apego material dentro do seu coração serem cortados mediante a força de sua meditação constante no Senhor. Em pouco tempo, ele alcançou a morada suprema do Senhor Krishna, o destino dos grandes santos. O Senhor sempre manifesta aos brahmanas favor especial. Qualquer um que ouça esta narrativa da bondade do Senhor Supremo para com os brahmanas chegará a desenvolver amor pelo Senhor e assim se livrará do cativeiro do trabalho material. E assim terminamos esse capítulo, né? Em relação a esse último verso, Srila Prabhupada está dizendo que o Senhor Krishna, a suprema personalidade de Deus, a superalma de todas as entidades vivas, conhece muito bem o coração de todos. Ele sente inclinação especial pelos brahmanas devotos. O Senhor Krishna também é chamado de Brahmanya Deva, que significa que ele é adorado pelos brahmanas. Portanto, conclui-se que um devoto que seja plenamente rendido à Suprema Personalidade de Deus já conquistou a posição de Brahmana. Sem tornar-se Brahmana, ninguém pode aproximar-se do Brahman Supremo, o Senhor Krishna. Krishna tem a preocupação especial de eliminar a aflição de seus devotos e é o único abrigo deles. Então, por isso que devemos nos render aos pés de lótus do Senhor Krishna, porque com certeza não sofreremos as aflições normais que o mundo material impinge aos seres que não estão rendidos a Deus nesse sentimento amoroso. Inclusive, aqui nesses versos do Bhagavatam, Krishna está falando que ao meditarmos profundamente e vivermos
essa história da dedicação do Brahmana Sudama a Krishna vai fazer com que nós desenvolvamos esse amor, né? Esse amor que o Sudama tinha por Krishna. Porque quando lemos os passatempos, a frequência vibratória de tudo aquilo que é relacionado com o Senhor Krishna se manifesta no nosso coração místico, aqui, né, nessa forma humana, e passamos a ter os mesmos sintomas da narrativa, né, desses passatempos, no caso aqui de Sudama. Então temos que meditar no amor desse devoto, né, Brahmana, em relação a Krishna, para entender como que Krishna se satisfaz com seus devotos. E aqui, né, e também fazendo isso, nós vamos nos livrar do cativeiro material. Só quando você desenvolve amor a Deus, que é um gosto superior, é que você pode abandonar o gosto inferior, que é a tentativa de desfrutar essa natureza material. Entende? Enquanto você não amar a Deus sobre todas as coisas, você ainda vai continuar amando alguma coisa aqui nesse mundo material acima de todas as coisas. Seja a esposa, a família, o esposo, né, os filhos, não importa. Você tem que aprender a amar a Deus sobre todas as coisas, e aí você vai amar todos os seres desse mundo material como você ama a si mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas significa que você ama a si mesmo. O amor, né, por você mesmo só pode ser exclusivo, né, e existencial na plataforma máxima quando você está conectado com a fonte de amor supremo, que é o Senhor Krishna. E ao desenvolver esse amor, né, compartilhado ou integrado com o amor de Deus, você passa a amar incondicionalmente toda a humanidade, sem julgamento, sem nada, entendendo que cada pessoa está ali num patamar, né, específico de consciência, nessa falsa identificação com o corpo material e com, né, com a mente sutil e com o corpo físico grosseiro. Ou também naqueles outros que estão em outras dimensões, né, sem o corpo físico. Todo mundo, né, que não está consciente de Deus e vivendo rendido, né, aos pés de lótus de Krishna, estão canalizando essa tendência amorosa que cria esse apego à condição material, e aí você vai ter que ficar repetindo várias, né, encarnações nesse universo material, em várias dimensões, até que você se rende a Krishna, como Sudama Vipra fez aqui, né, e se liberou completamente e voltou, né, ao reino, né, de Deus, que aqui nesse verso é falar, é o destino dos grandes santos. Logo, em potencial, como parte de Deus, nós somos grandes santos. Apenas temos que oferecer, né, a nossa existência, a nossa vida, a nossa mente, a nossa inteligência, o nosso corpo físico, tudo deve ser entregue a Krishna como um sinal de benefício para nós mesmos, né, para o propósito da nossa vida. Então, toda essa narrativa aqui, né, da bênção que Sudama Brahmana recebeu, é a nossa própria história, quando a gente chegar nessa posição, né? E aí podemos ver qual é a posição do devoto puro também em relação à sua dedicação a Krishna, em relação também à opulência material que ele possa receber na sua existência pelas bênçãos de Krishna. Porque Sudama, em nenhum momento assim, ele pediu opulência, não estava no coração dele, né? Ele já estava satisfeito estar com Krishna, né? Ele já tinha a realização que se você está com Krishna, essa é a maior opulência. Mas para os seus devotos puros, Krishna dá opulência porque sabe que eles não vão cair de sua posição material, né? Krishna está no coração. Quando ele vê que um devoto seu ainda não está totalmente puro e fixo em seus pés de lótus, Krishna não dá opulência para esse devoto, né? Porém, se o devoto é puro, ele não está apegado a nada material, vive meditando neles, então Krishna dá bastante opulência para ele usar essa opulência no serviço devocional, né? Podemos ver o exemplo de Srila Prabhupada, que
né? Era basicamente um dos homens mais ricos do mundo, tinha tudo, mas ele vivia a vida dele peregrinando, falando de Krishna, mas sempre foi rico, né? Desde a sua juventude, que ele era um famoso, né? Comerciante, tinha farmácias, e aí depois ele renunciou a tudo, serviu a Krishna, e Krishna deu, assim, né? A maior riqueza de Srila Prabhupada foram os seus devotos, né? Mas deu, assim, muitos templos, muitos lugares. Mesmo assim, Prabhupada não estava pegado a nada disso. Prabhupada só queria saber de voltar para Vrindavana, né? É assim, né? Então, quando Prabhupada também, ele andava nesse planeta, né? Isso aqui a gente está exemplificando um devoto puro, né? As pessoas, né, cantavam com as mridangas, onde ele chegava tinha aquela recepção calorosa, como se fossem, né, os Gandharvas, as Apsaras, então os devotos sempre cantando em torno dele, e ele seguia assim, né, porque Krishna está falando aqui, se você adora, né, o mestre espiritual, se você ajuda, né, na missão dele, então é isso que Krishna fala, né, que satisfaz a Deus, né? Deus fala assim, quando você adora o meu devoto puro, isso é mais importante do que me adorar diretamente. Então Krishna ele fica mais satisfeito se a gente adora, né, a um ser que está rendido completamente a ele do que a ele mesmo. É assim que funciona, né? Assim como um pai às vezes gosta que você dê melhor tratamento ao seu filho, trate bem o seu filho do que a ele mesmo, né? Então o pai fala assim, bom, essa pessoa está tratando bem meu filho, e isso é maravilhoso, isso satisfaz o pai da criança, né? Então, assim também, né? O devoto puro é como se fosse um filho de Krishna, um herdeiro da opulência de Deus nesse mundo material, porém sem nenhum apego a nada material, né? Você pode dar quanto você quiser de coisas materiais para o mestre espiritual, porque ele não vai se apegar. Se ele se apegar a alguma coisa assim, material, significa que ele não é um devoto puro. E Sudama aqui, né, veio, né, nesse passatempo ele veio para oferecer para Krishna. Krishna falou assim, não, mas o meu devoto puro ele sempre quer trocar presentes comigo, né? Então ele sempre traz um presentinho, né? E Sudama, imagina, quando ele veio caminhando, né, de lá até o encontro com Krishna, assim, muito arroz caiu, que no final ele não tinha quase nada, ele tinha uns 4 grãos de arroz, assim, uns 5 grãos de arroz. E aí Krishna, né, no coração, ele fica muito feliz assim, quando alguém oferece alguma coisa para ele, quando lembra dele, né? Então é muito legal a gente oferecer tudo, assim, a praçada, a comida, né? O ar que a gente respira, está sempre lembrando, oferecendo, Krishna, obrigado por esse ar, tal. Esse estado de gratidão constante é o que qualifica um devoto puro de Krishna, por isso ele está sempre feliz, ele não está ligando se ele tem coisa, se ele não tem, né? Ele vive a vida em Krishna, e Krishna, imagina, é o ser supremo, né? Quem está vivendo com a consciência de Krishna é o ser mais rico da existência, não é de mundo, dos universos, de nada. Então Krishna ele é muito apegado a seus devotos. Aí ele falou, pô Sudama, eu sei que você trouxe alguma coisa para mim. Aí Sudama, não, aí Sudama já estava até tímido, não, pô, imagina, olha só esse palácio de Krishna, olha a deusa da fortuna, nossa, tudo de ouro e que tudo de pedra preciosa, tudo, né, incrivelmente brilhante. E, pô, imagina, vou dar um arrozinho para Krishna. Vou dar o arroz, e pior, o arroz estava cru, né? Aqueles arroz quebrado que joga fora, cru mesmo assim. Então Krishna, ele imediatamente ele ficou, né, muito ansioso, né, porque Krishna ele quer, porque na verdade quando você dá esse arrozinho que você dá para Krishna, na verdade você está dando com amor. Então Krishna ele quer esse amor, entendeu? Então toda atitude que tomamos, o mínimo que seja, de oferecer uma florzinha para Krishna, um copo d'água, qualquer coisa que dentro do nosso coração tenha esse sentimento de gratidão. Deus, obrigado pelo meu dia, né? Obrigado por eu estar existindo agora nessa forma humana, obrigado por você estar me dando tempo, condições para eu me dedicar, né, a sua pessoa que está agora mesmo dentro do meu coração. Então tudo isso, é isso que Krishna quer com a gente.
que Deus almeja, né? É um pouquinho do nosso amor, né? Em Kali Yuga ninguém quer saber de Deus, ninguém, imagina mesmo, tem pessoas que se dizem devotas, mas mesmo assim não cantam nem meia volta de japa, o dia inteiro, nem canta, elas sabem que é o processo de Kali Yuga, e mesmo assim, né, é o processo mais fácil que Krishna trouxe diretamente, e essas pessoas nem cantam japa, nem têm interesse de ouvir os passatempos de Deus, não se interessam pela informação espiritual do Bhagavad Gita, que é a essência de todo o conhecimento védico, o próprio Deus falando assim diretamente para Arjuna, a informação mais, né, opulenta do universo. Então essas pessoas não podem reclamar da vida, né? Que são pobres, são miseráveis, que estão sofrendo, porque elas querem conseguir as coisas por elas mesmas, rejeitando assim, a existência de Deus. Então não é possível, né? Isso é Kali Yuga, né? Kali Yuga tem esses sintomas, né? As pessoas nesse mundo, aí todo mundo fica com peninha, mas você é isso, você é aquilo, você está sofrendo, aí depressão, aí psicólogo, e aí também muitas doenças, e aí vai, né? Tem um pacote inteiro de coisas miseráveis na vida de todo mundo que a gente conhece, né? Até as pessoas mais ricas assim, estão sofrendo muito mais, às vezes, que as pessoas pobres. Tudo isso, por quê? Porque a pessoa não quer saber de Deus. Ela não quer dar um tempinho mínimo para Deus, ela não quer oferecer nada, nem um copo d'água ela oferece para Deus, tudo é cobiçado, desfrutado ao máximo, assim, é mil. Todas as pessoas... né? Os animais, assim, as pessoas matam os animais, os seres vivos, destroem a natureza. Pô, imagina, Cristo nos deu esse planeta Terra agora, nessa encarnação, né? Como é que nós estamos? Era para ser todos os rios limpinhos, né? O mar limpo, todo mundo amigável, todo mundo se dedicando a Deus. Aí não tem isso. O devoto puro, né, nem sente pena dessas pessoas, porque elas realmente estão se autodestruindo espiritualmente, isso é problema delas, né? O que o devoto puro faz? Ele tem compaixão. Então, mesmo Krishna, ele fala no Bhagavad Gita que não dê esse conhecimento meu para pessoas que não são austeras, que não são devotadas, que me invejam, né? Que estão sempre assim, sem... Né? Até o Mestre Cristo também fala, né? Não dê esse conhecimento para o mundo, porque será como pérolas, né, oferecidas a porcos, né? Nem a homens depravados, porque eles vão te atacar se você der esse conhecimento, assim como Cristo foi sacrificado na época, né? Então, dessa forma, mesmo assim, o devoto tem compaixão e está sempre falando esse conhecimento, mesmo que seja ridicularizado, menosprezado, negligenciado, ou até que seja, né, ofendido com penas de morte, né? Isso tudo já acontece normalmente com as pessoas santas que estão querendo espalhar esse conhecimento. Bom, mas em forma disso, então, quando ele viu Sudama, que estava oferecendo aquele arrozinho, né, que parecia nada, mas para Krishna aquilo é tudo, vocês não podem imaginar. Krishna fala assim, se um não devoto me oferece assim, milhões de templos, opulência, né, tudo aquilo que é do bom e do melhor desse mundo, Krishna fala assim, não, isso não me agradou porque você não está dando com devoção, você está querendo fazer um jogo comigo, né? Que eu vou ser caridoso com você, né, Deus, e aí você vai me oferecer aquele negócio, né? Você dá um pouco para Deus, ele te dá muito de volta, né? Dê 10 vezes a Krishna, ele te dá 100 de volta, mas não é assim que funciona com Deus, com Krishna, isso aí é ilusão. O que Krishna quer de você não é o que você está oferecendo, é o seu amor. Imagina, mas Sudama era o amor puro de Krishna, né? Ele tinha aquele amor puro por Krishna. E aí quando ele oferecia mesmo um grãozinho de arroz que não fosse, Krishna ele estava tão ansioso por receber aquela oferenda de Sudama, né? E aí ele ficou, e aí Sudama, você não tem nada não, né? E Sudama ia ficando cada vez mais tímido, né? Ele falou assim, meu Deus do céu, e agora, cara, como é que eu vou fazer, né? Eu vou oferecer um arrozinho, e ele não tinha nem condição de oferecer nada. Porque ele era completamente pobre, renunciado, ele não tinha nada, assim, aquele grãozinho de arroz foi arranjado de última hora pelos brahmanas lá que ajudaram, né? Mas não era nada. Mas para Krishna aquilo era tudo.
Né? A gente tem que entender isso, esse contexto, né? Para ver que o mínimo que a gente faz para Krishna é o máximo, quando tem esse elemento amoroso. E aí Krishna imediatamente sabia onde estava, né? O arrozinho pegou assim, né? Porque Sudama não ia dar aquele arroz, ele estava... Né? E aí tirou aquele arroz de Sudama, e aí ele pegou aquele punhadinho de nada, aqueles 2, 3 mãozinhos, botou na boca, mas ele comeu com tanto prazer, porque aquilo estava carregado do amor de Sudama, né? Mesmo que fosse timidamente, ele estava ali não querendo oferecer aquilo, mas estava como uma oferenda. E aí quando Krishna comeu aquilo, como Krishna é o centro de toda a existência, quando você alimenta Krishna, né, nisso que se chama prasada, você alimenta todos os semideuses, você alimenta todo o universo, todos os seres do universo são alimentados quando Krishna recebe esse sintoma de amor, né, de qualquer coisa dada a ele. Então, quando você oferece algo a Krishna, seja o santo nome, seja o seu tempo para você ler aqui, ou ouvir aqui o Srimad Bhagavatam, ou a sua comidinha, ou alguma ação, né, qualquer, isso aí está satisfazendo o universo inteiro. Você está aumentando o oceano de bem-aventurança transcendental. Entendeu? Então, por uma pequena porta, você entende que você pode beneficiar todo o universo com a sua mínima ação em relação a Deus. E aí Krishna comeu aquele grão de arroz com tamanho prazer que a deusa da fortuna falou assim, meu Deus, eu tenho que parar Krishna, porque só desses 2 grãos de arroz que ele comeu, ele já vai dar toda a opulência do universo para Sudama, né? Então eu tenho que frear. Não. Aí ela falou, para Krishna, para de comer. Porque a satisfação de Krishna era tão grande. Imagina, quando Krishna se satisfaz com o seu devoto puro, que é honesto, né, que é sincero, que honra realmente a Deus, assim, ele vai ter tudo aquilo que se chama, né, opulência, até mesmo maior do que a dos semideuses, que é como narra aqui, né, que a gente narrou nesses versos, né, vendo Sudama indo para casa e aí de repente, ele nem estava pensando, né, ele falou assim, não, Krishna não me deu nada em troca do arrozinho, nem eu pedi nada, porque ele sabe que eu vou cair, que eu sou, né, sou fraco, né, então os brahmanas sempre pensam assim, se eu tiver alguma coisa opulenta, eu vou acabar me desviando, e Krishna não me deu nada porque ele sabe que eu sou fraco, né? Então o devoto puro também tem essa humildade, e voltando para casa ele veio absorto simplesmente em amor puro, pensando, poxa, que bom que Krishna me deu a sua, né, a sua presença, de eu estar com ele, assim, Krishna permitiu, e isso aí já era toda a realização de Sudama, ele não queria mais nada. E aí, voltando àquela história, quando a deusa da fortuna, né, Rukmini, freou de Krishna não comer mais, é porque se comesse mais, a opulência ia ser, assim, infinita, né? Então, Sudama, ela falou, não, chega, deixa isso aí, é mais lá para a esposa dele, tá, tudo, tal. Porque a esposa dele estava servindo a Sudama, que é como mestre espiritual, ela naturalmente recebeu as opulências de Krishna por meio de Sudama, né? Então aí, quando ele chegou, tinha, né, vários servos, palácios, assim, uma opulência que Sudama nem pôde entender, né? Ele falou assim, mas o que é isso? Onde que eu estou? Será que eu estou num sonho? É uma opulência mística de Krishna? Ele mesmo não estava entendendo, porque ele mesmo não queria opulência, né? Mas Krishna ofereceu tudo para aqueles que estavam ali, né, servindo a Sudama, né? E aí ocorreu, né, toda essa coisa que mostra também nesses versos que mesmo quando o devoto recebeu, né, todas essas opulências, mesmo assim ele continuou fixo em meditação em Krishna. Em nenhum momento Sudama se encantou ou se apegou àquela parafernália, né, opulenta que a deusa da fortuna propiciou a ele e a sua esposa, né, através, né, de Krishna. Então essa é a lição, né? Não importa se você é rico ou é pobre, se você está vivendo em consciência de Krishna, Krishna, na hora que ele quiser, ele te dá a opulência. Ou ele tira tudo que você tem, se ele vê que você não é capacitado a se render a ele completamente por causa de alguma coisinha. Ou de um familiar, né? Às vezes você é muito apegado a uma esposa, a um filho, assim, então isso aí está te impedindo de
de se devotar completamente a Krishna dentro da sua escolha espiritual. Então Krishna tira essas pessoas que são fenômenos ilusórios, né? São hologramas humanos que você está vivendo num certo karma, porém se você se rende a Krishna, você ultrapassa assim, o karma, né? Você passa a viver em outra dimensão de consciência. E essas coisas que são chamadas o karma bom ou o karma ruim são retirados de Krishna da sua vida para que você viva uma vida de plena consciência em relação a Ele, e aí o seu destino, né, depois dessa morte, vai ser o reino de Deus. Imagina, se aqui você já acha certas coisas opulentas, né, dos semideuses, que são coisas fenomênicas, não são nem reais em si mesmos, mas são produtos da energia manipulada pelo poder de Krishna. Imagina no mundo espiritual. O mundo espiritual lá, tudo é Krishna, tudo é energia superior de Krishna, tudo é Yogamaya, assim, em nível de bem-aventurança, de consciência, de existência, assim, absoluta. Tudo é Krishna manifestado no mundo espiritual, então a gente nem pode imaginar a opulência que existe, né, nos Vaikunthas, nos planetas Vaikunthas, todas, e ao mesmo tempo a gente vê que Krishna, mesmo sendo o Senhor de toda a opulência, ele vive como um vaqueirinho em Vrindavana. A vida mais simples, ele é um pastorzinho que está ali, vai ali, tira o leite das vaquinhas, ele encontra as gopis, ele é apaixonado, ele gosta de tomar banho nos lagos, na lua cheia, das florestas, ele vai ali na assembleia com seus pais, com seus amiguinhos, entende? Então isso aqui nos leva a entender Krishna, ele é o renunciante supremo. Lá em Vrindavana ele nem é adorado como Deus, entende? E aí a gente vai notando assim, que Krishna lá em Dwaraka, em Mathura, ele é como um rei opulento, 16 mil palácios, com muitas rainhas, com muitas atividades, e aí ele faz todas essas guerras, ele faz tudo, né? Ele é o Senhor adorado, é o centro da Assembleia, todo mundo honra Krishna, todo mundo respeita Krishna, assim como essa pessoa suprema, mas quando ele está em Vrindavana, assim, tudo muito simples, né? Então, na verdade, um devoto de Krishna, ele almeja essa simplicidade e vive, né, com essa simplicidade na sua vida. Por isso o Prabhupada diz, né, vida simples com pensamento elevado. Então, o Prabhupada ele podia, né, desfrutar de tudo aquilo que ele conseguiu, seja de doação, seja pelo poder místico dele, pelo poder de Krishna, mas mesmo assim ele vivia, né, como todo devoto puro de Krishna faz. Vive desapegado e falando sobre Deus para todo mundo. Essa é a posição que esses passatempos aqui estão querendo, né, explicar para a nossa alma. E se você está com Krishna, a qualquer hora, qualquer coisa que você quiser, dentro do seu desejo, né, razoável, né, e sensato, Krishna vai trazer para você. Não tenha dúvida, se você quiser ficar rico para usar a sua riqueza para Deus, também você vai ficar rico. Krishna ele só está observando o quanto você pode cair dentro daquilo que você acha que é desejável para a sua vida. Então Krishna ele é muito rigoroso, né? Ao seu devoto ele está protegendo sempre. Mas o fato de dar coisa material ou poder místico, para Krishna isso aí é insignificante, é como nada. Krishna ele só quer reciprocar o seu amor com o seu devoto. Então entenda isso, que o amor, né, é a base de tudo aquilo, né, que é superior a essa mística que acontece no mundo material. Esse amor a Deus é o que Deus está cobiçando de você. E sendo assim, você vai viver num estado de consciência feliz continuamente, né? O seu prazer do espírito vai ser contínuo, e quando você está vivendo nesse prazer, você já não anseia mais nenhum prazer ou felicidade material, que são ilusórios, que são só relativos, né, ao nosso corpo astral e nosso corpo mental. Entende? Mas se você está com Krishna, automaticamente a sua mente, as suas emoções, né, a sua energia, o seu corpo físico, ele se estabelece num equilíbrio perfeito. E aí você vive cada vida feliz e pleno, mesmo que esse mundo aqui de Kali Yuga atual seja completamente caótico e miserável, porque as pessoas vivem numa consciência muito densa, né?
iludida pelo corpo físico, pela manipulação de um sistema trevoso que está sempre causando medo e apreensão aos seres que estão aqui, né, vivendo essa experiência kármica nesse planeta Terra, nessa era de Kali Yuga. E assim é, e sempre vai ser, e vão ter outras Kali Yugas, e assim vai repetindo esses ciclos do universo como estações, né, estações do ano, né. Então, Kali Yuga representa o inverno das eras, onde não há flores, não há perfumes, né? Não há calor. Kali Yuga, né? Comparando assim como uma era de inverno, e as pessoas aqui estão passando muito frio espiritual, e não tem abrigo, né? Para se aquecerem. Mas tão logo você compre, né, o abrigo de Krishna, dos seus pés de lótus, você já não vai sentir mais frio nesse inverno de Kali Yuga. Krishna vem aqui, né? Vem como uma fábrica de abrigos para todo mundo, mas ninguém está interessado em Krishna, ou quando pensa em Deus é só para sair de alguma aflição ou de algum sofrimento, ou barganhar com ele interesses, né? Ou enganar as outras pessoas em nome de Deus para conseguir o que essas pessoas desejam. Então isso aí não agrada nada a Krishna, e ele fica muito insatisfeito com os ditos, né, líderes religiosos que vêm enganar as pessoas, né, espiritualmente em nome de suas ambições desmedidas, né. São os lobos, né, vestidos de ovelha. Então Krishna está explicando tudo isso aqui, né. Eu espero que vocês tenham gostado, meditem sempre nisso, assim, deixe o espírito de Sudama entrar em seus corações e entendam, né, que não tem problema, você não precisa ser um mendigo, um pobre, aqui é só uma história que está contando. Ao mesmo tempo que Sudama era um pobre, agora ele é um trilionário, ele é mais rico que o semideus Indra, né, dentro das opulências que ele tinha aqui no planeta Terra, nessa comparação, e mesmo assim ele continuou a vida dele, porque é assim que é um devoto, né? Quando um devoto está pensando em Krishna, é o gosto superior. E a opulência material é o gosto inferior. O poder, a fama, né, o desfrute, tudo isso aí é prazer inferior para quem realmente está vivendo em consciência de Krishna. E esse capítulo aqui, que é maravilhoso, que eu considero incrível, é o que devemos, né? Devemos estudar profundamente e assim nos situarmos em nossa posição eterna de servos amorosos de Krishna e caminhar nesse mundo até o momento em que iremos abandonar essa ilusão, esse corpo material, e nos estabelecer no mundo espiritual, na nossa verdadeira casa, né? No nosso verdadeiro palácio, que é junto com Krishna. E enquanto estamos aqui nesse mundo material, vamos viver no palácio de nosso coração com o Senhor Vishnu, que é uma expansão de Krishna. E assim, junto com a rainha, né, da fortuna, a deusa da fortuna, Lakshmi Narayana, vamos conseguir todos os nossos objetivos espirituais e materiais e usar tudo isso para o nosso benefício do espírito, né, e auxiliando também todas as pessoas que Krishna mandar para nós, para podermos explicar de uma forma, né, inteligível ou simples, para que todo mundo possa se render a Deus e cumprir o propósito último, né? A meta, né, última da forma humana de vida. Ok? Eu espero que vocês tenham gostado. Todas as glórias são a Sri Sri Radha Krishna, todas as glórias a Gaura Nitai, todas as glórias ao Mahamantra Hare Krishna, Srila Prabhupada, todos os devotos reunidos, Haribol!